Muitos ainda têm uma dúvida, né? Muitos não conhecem totalmente a história bíblica, né? Muitos pensam que será que é verdade? Será que não é? Fica naquela dúvida, né? Mas como eu tô aqui com a Bíblia Sagrada, tô com a palavra de Deus aqui, daqui a pouco a gente vai fazer uma leitura, né? Eu vou mostrar para vocês como a palavra de Deus ela é tão verdadeira. E Jesus, ele mencionava as coisas e até os próprios discípulos. Então vocês vão ver que tudo que aconteceu realmente é verdade. E Jesus, tudo ele sabia antes. Claro, é o Filho de Deus, como ele não vai saber? Ele sabia o coração, ele sabia tudo. E nessa mensagem aqui hoje, é uma continuação da anterior, praticamente, né? E vamos falar um pouco de Pedro, né? Pedro, aquele que andou sobre as águas, o único que andou sobre as águas foi Pedro. Não teve outra pessoa que andou sobre as águas. Ele andou a primeira vez, ele afundou, porque ele não tinha fé. Mas na segunda tentativa, ele conseguiu andar sobre as águas com Jesus. Ele teve praticamente esse momento que ninguém teve. Mas mesmo assim, ele por ter experiência com Jesus Cristo, por mais que ele tinha as coisas que Jesus fazia, ele também sabia fazer, porque Jesus o ensinava, mas mesmo assim, ele negou a Cristo. Você sabe por que ele negou a Cristo? Simplesmente porque ele estava com medo. Ele negou a Cristo porque ele estava com muito medo. Jesus não tinha medo, mas os discípulos eram medrosos. Quantas vezes você já viu aqui na história que os discípulos tinham medo de qualquer coisa? E vocês vão ver lá na frente que eles vão ter medo também. Porque quando Jesus ressuscitar, eles vão achar que é um fantasma e vão ter medo de novo. Então, realmente, eles eram muito medrosos, até mesmo na hora de perguntar as coisas por Jesus. Muitas das vezes, eles nem perguntavam, eles tinham medo, mas Jesus sabia cada coração deles, para você ver como é a coisa. Então, o tema aqui hoje é Pedro nega Jesus. Que tema da palavra de Deus, hein? É um tema muito pesado, né? Se você for ver, é uma pessoa que nega, né? Nega, uma pessoa que trai, uma pessoa que dá as costas, é uma pessoa que não tem coragem. Então, é um português usado para as palavras que para as pessoas, né, que fazem isso, né, medrosos, não tem coragem. E muitos falam assim: corajoso é aquele que faz de tudo para estar vivo. Depende. Depende da ocasião e da situação. Depende. Então Marcos capítulo 14, do versículo 66 ao versículo 72 da palavra de Deus. Ó, é Bíblia, ó. Bíblia Sagrada, mano. Pedro ainda estava lá embaixo, no pátio, quando apareceu uma das empregadas dos grandes sacerdotes. Ela viu Pedro se esquentando perto do fogo, olhou bem para ele e disse: Você também estava com Jesus de Nazaré. Então, aqui já vimos que no versículo anterior, né, na mensagem anterior, na live anterior, Pedro, ele entrou ali quando Jesus, ele foi preso, né? E ele foi se esquentar para ver o que estava acontecendo com Jesus. Se ele seria preso, condenado. Então ele entrou ali no pátio lá e ficou lá. Mas aqui nesse versículo anteriores é uma outra mensagem, né? Continuidade da anterior. Então essa mulher, ela viu Pedro ali. Ela viu Pedro. E ela falou para ele: Você também é um deles. Porque Pedro vestia como eles, Pedro andava como eles, tinha o jeito deles, não tinha como ser um deles. Olha só. Mas ele negou, dizendo: Eu não o conheço, não sei do que é que você estava falando. Então, algumas lives minhas anteriores eu tenho falado, mencionado isso, que alguém iria trair Jesus, alguém iria negar Jesus. E eles na mesa falaram para Jesus: Não,
eu jamais faria isso, te amo, te adoro. Todos falavam assim, mas Jesus sabia quem iria trair e quem iria negar. Então Pedro jurou ali de todas as formas, não, eu jamais faria isso. Poderia ser os outros, menos eu. E Jesus falou, não, Pedro, antes que o galo canta, você vai me negar 3 vezes. 3 vezes você vai me negar. Pedro, não, jamais. Você é mestre, eu te adoro, eu te amo. Tô com você para onde você for, que deve é. E aqui a palavra de Deus já começou a se concretizar. Você vai me negar 3 vezes antes que o galo canta. Aqui negou a primeira vez quando a mulher perguntou. Olha só, você também estava com Jesus, mas ele negou dizendo: eu não o conheço, não sei do que você está falando. Essa é a primeira vez que Pedro nega Jesus. Ele nega de certa forma que ele nem sente que ele negou, mas vai vir à tona lá na frente, olha só. E saiu para o corredor. Naquele momento, o galo cantou a primeira vez. Quando a empregada viu Pedro ali, começou a dizer aos que estavam perto: este homem é um deles. Mas, olha só, este homem é um deles. Ela falou, mas ele negou outra vez. Pouco depois, as pessoas que estavam ali disseram de novo a Pedro. Então, ele já tinha negado 2 vezes. E ele nem caiu a ficha que ele negou a Cristo e nem tinha percebido que Jesus tinha falado com ele lá atrás, que ele negaria. Ele era tão amigo de Jesus, ele andou sobre as águas com Jesus, ele esteve lado a lado com Jesus, ele era como um filho ou um irmão, alguém muito querido para Jesus, porque era um discípulo. Ele negou porque tinha medo. O medo era tanto que fez ele negar. Então ele negou pela segunda vez. Olha só. Mas ele negou outra vez. Pouco depois, as pessoas que estavam ali disseram de novo a Pedro: não há dúvida de que você é um deles, pois você também é da Galileia. Aí Pedro disse: juro que não conheço este homem, nem de quem vocês estão falando. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Então, aqui já vimos que Pedro tinha negado já 3 vezes. Ele ainda mencionou Deus, que me castigue se eu não estou dizendo a verdade. O medo faz fazer isso. Quando você tem medo, quando você não gosta da verdade, você faz qualquer coisa para defamar Cristo, desapontar Cristo. O medo faz você mentir, faz você fazer qualquer coisa, principalmente quando você está encurralado. O ser humano, ele tem essas falhas, né? E aqui Pedro falhou, falhou e falhou feio. Mencionou até o nome de Deus, que Deus me castigue se eu não estiver dizendo a verdade. Naquele instante, o galo cantou. O galo cantou. Segunda vez, Pedro lembrou que Jesus tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, né? Você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro caiu em si e começou a chorar grandemente. Então vimos que aqui o galo cantou. 3 vezes ele negou a Cristo. 3 vezes a palavra de Deus ela foi lançada que não conhece Jesus Cristo. Dessa forma, negando Jesus. Ele falou: não conheço Jesus Cristo. Não conheço Jesus Cristo. Não conheço Jesus Cristo. Então, a palavra de Deus, ela é verdadeira. Ela precisa isso ser mostrado. Precisava acontecer isso, como Jesus sempre tem mencionado. Que precisa que aconteça isso, a palavra de Deus ser concretizada. Todo o versículo, toda a Bíblia. Então aconteceu que Pedro viu que Jesus tinha falado e ele lembrou, como Jesus mencionou. Então ele chorou amargamente. Ele chorou. Ele chorou. Para vocês verem que para negar Cristo é várias formas. Quando você está no começo do evangelho com ele, você para,
Você dá as costas, você já negou a ele, você já desistiu dele. Quando você está num começo, ou em qualquer coisa que tenha a ver com o evangelho de Deus, que você já faz parte, você para, você já deu as costas para ele, você já parou com ele. Compromisso é algo muito sério. E vimos que não é todos que têm força para levar o evangelho de Cristo. É por isso que a palavra de Deus fala, né? Aonde há um, há dois, a palavra de Deus aí ela é mencionada e Jesus ele está ali. Quando a pessoa está fraca, outro vai lá, deixa ela forte, ajuda a fortalecer, como fosse um ombro amigo, sabe? Pedro era discípulo, né? E traiu Jesus, né? Eu falo ombro amigo em termos de ajudar, porque Jesus gosta disso. A palavra de Deus ela é compartilhada. Jesus, ele gosta que a gente faça coisa que ele fazia, sabe? O ser humano não é perfeito não, ninguém é santo não. Santo só Jesus Cristo. Mas tem que fazer o melhor, tem que se dedicar o melhor para Deus, para Cristo, né? E a gente aprende com mais uma história aqui que Jesus Cristo mencionou. Você vai me negar? Você vai fazer isso antes que o galo cante? 3 vezes me negará? E aconteceu. Então a gente encerra por aqui mais uma história da palavra de Deus. Que Deus abençoe todos vocês. O momento é tamo junto nessa e até mais. As nossas próximas lives e os nossos próximos vídeos.